sua vida. Irmãos, eu estive ontem lá no Retiro dos Homens, como disse a pastora Veleda, está uma bênção, de fato está. Hoje pela manhã está terminando lá o pastor Tiago Brunet, e depois eles estão vindo para cá. Estão bem, estão saudáveis, estão comendo muito. Aliás, ontem eu fiquei impressionado. Os homens sobem ao monte toda quinta-feira, mas depois eu vi que eles sobem ao monte todos os dias, em todas as refeições. Não é brincadeira não, irmãos, é cada prato desse tamanho. Aliás, desse tamanho. É impressionante. Na sexta-feira, quando eles foram, eu não sei quantos se lembram que o tempo mudou, né? Virou o tempo. E na hora que virou o tempo, bateu um sudoeste lá e eles estão numa ilha. E do continente até a ilha são 30 minutos na embarcaçãozinha que nos leva até lá. Irmãos, muitos se converteram naquele trajeto. Muitos se converteram naquele. Mas graças a Deus, todos estão bem, são salvos. Aleluia, glória a Deus. Muitos se converteram. Aliás, eu fiquei sabendo que muitos de alguns homens que estão aqui hoje não foram lá porque tem medo de andar de barco. Né, Renato? Você tem medo de andar de barco, Renato? Não pode ter, né? Não pode ter, né, Renato? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, irmãos. Há uma pergunta aqui que eu quero deixar com você. Para onde o nosso dinheiro nos leva? Irmãos, eu quero ler 3 versículos. Diz assim em Jonas capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Meus irmãos, esse versículo aqui nos mostra claramente que as pessoas têm uma missão, as pessoas têm uma direção, as pessoas sabem o que Deus quer de si, ou delas, mas muitas vezes elas não querem fazer a vontade de Deus. Jonas tinha um chamado para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E esse texto nos mostra, irmãos, o poder do dinheiro. Diz o texto que Jonas fugiu, ele desceu à cidade de Jope, ele comprou a sua passagem, entrou num navio que ia diametralmente para o lugar oposto àquele que Deus havia lhe orientado. E Jonas estava fugindo da presença de Deus. Irmãos, o recurso que nós temos na nossa vida, o recurso financeiro, o nosso tempo, tudo que nós temos, não é para nos levar para longe de Deus. É para nos levar para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O propósito que Deus tem para nós na terra. Irmãos, nós temos tantos desafios como congregação, como igreja. E nós temos os nossos propósitos. Nós temos o propósito de impactar a juventude. Os irmãos viram o irmão Diogo aqui à frente, falando sobre ajudar o jovem para ir para o retiro espiritual deles. Que há muitos jovens que talvez não tenham recurso. Essa semana eu recebi um e-mail de um missionário da Jocum, da Alessandra e aquele que foi para o Egito, Lázaro. A Alessandra está com câncer, fazendo tratamento, o seu filho está com problemas e pediram ajuda e tal. A questão, irmãos, é aquilo que Deus tem nos dado, toda a ferramenta, todo o recurso, não é para nós fugirmos
utilizarmos para fazer aquilo que não agrada o Senhor. O nosso recurso é para nós cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Eu não estou querendo lançar peso na vida de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte: o seu recurso é para você ser bênção e por meio dele você cumprir o propósito de Deus na sua vida. É isso que nós temos que entender sempre. O recurso que Deus tem nos dado é para isso. É para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Por isso Ele nos dá o recurso. Não há falta de recurso no mundo, não há falta de recurso para nada. Nós precisamos direcioná-lo para o lugar certo. Jonas fugiu para o lugar errado. Você conhece a história dele. Nós precisamos fazer o que devemos fazer. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Eu quero que você fique de pé. Já vou convidar a pastora Ivete para vir à frente. Ela é a nossa pregadora da manhã. Nós vamos orar pela sua vida, para que Deus possa utilizá-la. Eu estaria com os homens lá hoje pela manhã, vindo para cá. Por isso eu convidei a pastora Ivete para ser a pregadora da manhã. Mas decidi voltar ontem mesmo para estar aqui com os irmãos de manhã. Vamos orar. Pai, neste momento nós oramos pelos dízimos, pelas ofertas, por aqueles que vamos depositar no gasofilácio, como prova do nosso amor, da nossa confiança, e de que o nosso recurso não vai nos levar para Tarsis, mas vai nos levar para o lugar do destino, para o lugar que o Senhor quer, para estarmos cumprindo o teu querer e a tua vontade. Ajuda-nos, porque às vezes estamos errando, estamos desperdiçando os nossos recursos, estamos jogando fora, e não estamos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, não estamos investindo no reino de Deus, não estamos fazendo o que devemos fazer. Ajuda-nos a corrigir o rumo disso, nesta manhã, neste dia, hoje. Pai, da mesma forma oramos também pelos homens que estão lá no retiro, que estejam sendo abençoados. E oramos nesse instante pela vida de pastor Ivete. Que ela seja instrumento teu nesta manhã para a edificação do corpo de Cristo que aqui está, da igreja do Senhor que aqui se reúne. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor e venha entregar o seu dízimo e a sua oferta como prova de que você crê, que você espera cumprir a vontade de Deus. 2014, profetizando santidade sobre a nação. Dias 2, 3 e 4 de outubro, na Congregacional de Bento Ribeiro, Rua Domingos dos Santos 290, Bento Ribeiro. Preletores: Silas Malafaia, Valnice Milhomens, Rina e Neuza Itioca. Faça já a sua inscrição. conselhoapostólico.com.br ou pelo telefone 33904846. Glória a Deus, amém? Você vai para Jerusalém, né? Eu não vou dessa vez, mas ainda há tempo. É um momento muito precioso. Toda vez que nós olhamos esta, né? Esqueci o nome que dá esse filminho aí, esse filme.
essa propaganda, assim, o nosso coração se enche de novo daquele desejo, né, de estar ali. Porque a primeira vez a gente fica muito aflito. Ai, quer ver tudo ao mesmo tempo, não descansa muito, né? Não olha assim com prazer. Mas eu ainda vou uma segunda vez, se Jesus não voltar antes. Não vai ser dessa, mas quem sabe vai ser da próxima. Te animo aí que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Queridos, é assim, muito bom sempre estar aqui, poder compartilhar dos momentos que Deus tem nos dado, né? E nós estamos assim respirando um tempo profético, estamos gerando em nós coisas novas para a nossa nação, e é um tempo novo em vários aspectos da nossa nação. E, de repente, na sua vida também, na nossa vida, cada dia é um tempo novo. Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã, por mais que projetemos, né, para o amanhã, mas o amanhã pertence ao Senhor, mas nós geramos. E é Deus que nos ensina isso. Gerar, né, um tempo novo, declarar, profetizar. E enquanto o apóstolo estava falando ali do congresso, eu disse, isso mesmo, Senhor, porque eu fui lendo uma palavra, eu tenho assim, estado ligada no livro de Ezequiel, e assim, eu acho assim, tremendo a obediência de Ezequiel em tempos tão difíceis. E não é diferente do que nós estamos hoje. Nós somos hoje essa boca profética, assim como foi Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, os maiores, os menores, todos aqueles que foram usados por Deus para abençoar, e usados por Deus muitas vezes com muita dureza. Nós, de repente, não entendemos. Quando o pastor falou assim, é um ato profético, não é macumba. Porque as pessoas ficam, às vezes, pensando, fazer isso, fazer aquilo. E é difícil, às vezes, nós entendermos. Mas quando nós olhamos para a palavra e vemos a seriedade com que Deus usou profetas para falar coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. E que vão acontecer ainda. E o livro de Ezequiel, ela chega a ser escabroso, né? Cada ato simbólico, né, para declarar aquilo que Deus estava falando que ia acontecer, mas muitas coisas por causa da desobediência do povo. Desobediência do povo. E, embora eu não vá falar sobre atos proféticos, eu vou falar sobre, né, essa revelação de Deus, que Deus tem para nós. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós. Assim como cada ato profético em que Deus chamou os teus profetas para declarar, para agir, porque eles tinham atitudes. Levar a terra é uma atitude de ato profético, não é só falar. Você vai ter ações. Vai se preparar um mapa grande, você vai levar a terra. A palavra de Deus diz que a terra que nós pisamos, ela é santa, né? E nós vamos profetizar. Não sei como que vai ser o ato profético, vai ser direcionado ali pela apóstola, né, o mestre Neuza Itioca, e o apóstolo Hudson, homem e mulher assim muito conceituado, eu creio que por Deus, não é por nós não, para este ato vai ser tremendo, como nós podemos aprender com eles ali, e vamos marchar nessa certeza de que todo o Brasil vai estar sendo movido. É essa a nossa direção. A terra vai simbolizar todo o Brasil presente ali, né? Então, é tremendo saber que Deus hoje, apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, Ele quer nos usar, mas Ele quer nos preparar. Nós estamos nesses dias em jejum, né, buscando ao Senhor. Senhor, queremos uma mudança na nossa nação, mas para que essa mudança aconteça na nossa nação, ela começa em mim. Amém? Diga, a mudança começa em mim. Então, se começa em mim, eu vou o quê? Ser o agente de Deus para propagar, para anunciar, para agir, para ver, né, para fazer de acordo com a vontade de Deus. Por isso eu preciso aprender como essa revelação de Deus se dá, para que eu seja esta pessoa que vou cumprir os planos de Deus aqui na terra. Amém? Então,
Eu escolhi o capítulo 40 de Ezequiel. Depois você deve ler o livro de Ezequiel, ler todo o capítulo 40. O capítulo 40, eu vou ler 5 versículos. Eu já falei até num desses versículos aqui, no momento de dízimo, não sei se foi semana passada, porque quando eu estava fazendo a minha leitura diária, lendo essa parte, que fazia parte também da leitura anual, né? Aquele período de que você está lendo a palavra, meus olhos saltaram no versículo 4 deste capítulo. E desde então, mesmo não sendo cabritinha nem vaca, a gente rumina, né? Rumina. Não é assim? Os animais ruminam, né? Comem, depois voltam, e aquilo fica ali, mastigando. É aquela coisa, a palavra, quando ela entra no nosso coração, e nós ficamos assim, ela vem, ela vai, ela volta, até que você possa usá-la, né? Perceber como Deus quer falar com você, como que Ele quer nos chamar a atenção para a sua palavra, para que se cumpra todo o propósito dEle na terra. Versículo de 1 a 5. No ano 25 do nosso cativeiro, isso está falando Ezequiel, né? No princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor. Glória a Deus, tão bom quando nós sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. E em visões de Deus, me levou à terra de Israel. Me levou à terra de Israel. E me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá. E eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque para te mostrar, foste tu trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. Amém. Pai, a tua palavra é tão tremenda e ela nos chama a atenção para te ouvir, para aprender de ti. Mas não só para ouvir e aprender, mas para proclamar, para bradar, para ser atalaia, para buscar o melhor que vem de ti. Nos ajuda nesta manhã a aprender com os profetas que o Senhor chamou há tantos e tantos anos, mas que até hoje, Pai, estão falando ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Usa cada um. Usa-me, Senhor. Não nos deixa ser confundidos, mas queremos ser a igreja que o Senhor chama para proclamar a tua verdade. E queremos achar o caminho da revelação, pois é o Senhor. Nos ajuda, papai, em nome de Jesus. Amém. Eu leria o versículo 5 e vou ler. Diz que havia, só a primeira parte, havia um muro ao redor da casa do lado de fora. Quando eu li essa última frase, eu lembrei logo da nossa, a palavra que Deus deu para o apóstolo, que é a SEB de Deus, Havia um muro do lado de fora da casa, ou daquele edifício que Deus havia mostrado para Ezequiel. Não vou falar de Ezequiel,
Mas eu gostaria de lembrar um pouquinho que Ezequiel, como tantos outros profetas, foi chamado, né? Ele já era de uma família sacerdotal, e é um dos profetas que aborda as profecias, parece com mais frieza, né? Uma seriedade muito grande. Jeremias, a gente tem aquela coisa assim, muito emocional, né? O chorão, e ele clama para Deus mudar, ele tem um coração assim, muito quebrantado. E nós vemos Ezequiel como um profeta que nós precisamos, temos orado, temos visto a restauração dos 5 ministérios, e o profeta está dentro dessa, né, visão bíblica dos 5 ministérios, e a gente vê Ezequiel como esse homem que aponta com seriedade, não tem muito, ele obedece a Deus em tudo aquilo que Deus, desde o início, você começar a ler o livro de Ezequiel, você vai ver todos os atos proféticos, que nós ficamos assim meio boquiabertos. Como é que Deus, né, conduzia ele? E só acho que tem uma das profecias que Ezequiel, ele dá uma parada, quando ele fala assim, você vai para a rua e vai comer, vai cozinhar, né, a sua comida com fezes humanas. E Ezequiel, porque aquilo ali era aquilo que ia acontecer com o povo, né? Todo ato profético era algo que ia acontecer com o povo, e ele dá isso é imundo. E Deus ali permite que ele faça com fezes de animais, né? Que ele use as fezes de animais para fazer o seu alimento, né? Dentro dos atos proféticos. Então, Ezequiel é chamado com muita seriedade para obedecer ao Senhor em tudo. Eles estavam na Babilônia, eles estavam, né, exilados. E muito importante, quando nós olhamos para os textos bíblicos, para os momentos de cativeiro, né, que em nenhum momento, também os momentos, eu separei alguns momentos na Bíblia que Deus desejou de alguma forma destruir o homem por causa da desobediência. E eu fiquei pensando assim, por que Deus nunca destruiu totalmente, né? Nunca destruiu. Deus sempre teve um escape para o homem. E o cativeiro era um escape. Era um escape. Era um povo desobediente, diante de Deus, eles precisavam, né? Tinham que perecer, porque estavam desobedecendo a Deus. Mas todas as vezes que eles foram levados ao cativeiro, eles foram levados para que eles tivessem a oportunidade de serem quebrantados. Deus, no dilúvio, novamente, por causa das abominações humanas, Deus preservou. Deus sempre preserva, porque Ele tem um plano e um propósito a ser cumprido. Amém? Quando Deus te preserva, te livra num assalto, quando Deus está te guardando, Ele tem um plano e um propósito. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque a gente não errou, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito para isso. Amém? Glória a Deus. Então, em todos os momentos que nós vemos os atos proféticos, nós vemos o povo de Deus caminhando, sendo quebrantado, é porque Deus queria restaurar. Esse texto de Ezequiel 40 fala da restauração do templo. Hoje, eu olho para mim, quem é o templo hoje? Quem é o templo? Sou eu. Amém? Somos nós. Nós somos a arca, nós somos o templo, nós somos o altar de adoração, como nós cantamos aqui. Então, nosso olhar, mediante, principalmente ao versículo 4, a essa chamada, né, para Ezequiel, neste momento, depois de tantos atos proféticos, de tantos momentos que Deus falou com ele, e me chamou a atenção para nós como igreja. O que eu quero ver de Deus? O que Deus quer que eu faça? E como Ele quer? Quando nós aceitamos a Jesus, nós entendemos que é uma revelação de Deus, não é? É uma revelação de Deus.
Uma revelação do Espírito que nos convence que Jesus morreu por nós. Então, Deus se revelou através de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos convenceu e nós, então, estamos aí cumprindo um plano de Deus, que é o plano da salvação. É o plano de salvação, para que ninguém se perca. E nós estamos chegando próximo aos dias de um congresso profético. Virão homens e mulheres que têm sido boca de Deus, profetas de Deus, na nossa nação, na nossa cidade. E isso não é diferente de nós. Nós, como membros comuns de uma igreja local, Deus não nos chamou por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Será que você está aqui porque não tem nada que fazer hoje pela manhã? Não, não é verdade? Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. Deus quer se revelar a nós. E cada reunião que nós temos, Deus quer se revelar de uma forma diferente. Assim como Ele se revelou através dos profetas, não só de Ezequiel, ao povo de Israel. E continua revelando até hoje. Por que nós choramos, gememos pela nação, por Israel? Porque ainda há propósitos de Deus no nosso, no nosso olhar, no nosso tempo, que ainda não aconteceram. Então, nós geramos as palavras que Deus foi declarando, a sua palavra, para que o mundo, para que o povo se salve, não é? Para que a nossa nação mude. A gente chora, a gente vê as violências, a gente vê as matanças, verdadeiras matanças. Pais matando filhos. Dá uma dor. Ontem, numa reunião, alguém comentou, eu não tinha ouvido essa notícia, que uma mãe botou o filho dentro do micro-ondas. Aquilo deu um... Eu falei, nem fala. Vê que está no YouTube. Mas deu uma angústia. Dá uma angústia muito grande. E é por isso que nós precisamos de ser angustiados mesmo com esta notícia. Porque se nós não nos angustiarmos, não formos quebrantados, movidos, nós não vamos orar, nós vamos nos acostumar com elas. Simplesmente pulo por cima de um morto aqui hoje, outro amanhã, como se fosse um cachorro. Nada contra o cachorro. Nada contra o cachorro, nem contra o gato, nem contra animal nenhum, Luísa? Nada contra o animal. Mas é verdade, o ser humano não tem tido valor nenhum. Ou alguns valorizam, realmente, muito mais, muito mais. Árvores e ideias do que a própria vida. E o que Deus quer de nós como igreja local, como igreja dele? Se revelar a nós. E ele tem o seu caminho. E o caminho de Deus é isso, a palavra dele. É a palavra dele, instituída para nos ensinar, para nos restaurar. E nós vamos estar, assim, abordando essa forma que Deus quer falar conosco, quer se revelar a nós, ou revelar a sua vontade, o seu plano. Nós estamos orando, dizendo, Senhor, o congresso profético, como é que vai ser? Eu tenho orado, Senhor, dá estratégia. Ao apóstolo Hudson, a pastora Neuza, naquele sábado, porque a palavra profética declarada ali, ela vai ter que entrar, como o pastor falou, ela vai ter que entrar no mais profundo do meu ser, para que eu, depois dos atos proféticos, das palavras proferidas, eu gerar isso e desejar aquilo que Deus colocou no coração dos profetas, para ministrar para a nação brasileira. Normalmente, um ato profético, ele não é feito, é para você, não é nada pessoal. Vou fazer um ato profético para mim. Às vezes a gente até leva, mas isso não vejo assim, não sei se tem, não vejo isso na Bíblia, algo para mim. Vou fazer para mim. Eu quero. Mas, normalmente, um ato profético, ele abrange, territórios, nações, abrange, ela vai adiante, ela não é para uma pessoa, ela é estendida a uma nação. De repente, uma palavra profética é para uma igreja, de uma forma geral, Deus trazendo uma palavra para a igreja, e a igreja vai gerar isso até que aconteça.
Mas para isso nós precisamos entender a palavra dele, saber que através da sua palavra, que é o primeiro caminho, através da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é escudo. Deus se revela através da sua palavra como um escudo. Escudo é o quê? Uma proteção. É uma sebe. Quando nós vemos as armaduras, lemos, declaramos a armadura de Deus sobre nós, nós temos na armadura o escudo. A palavra de Deus é escudo. Toda a palavra de Deus, lá em Provérbios 35, diz que ela é pura, ela é um escudo para os que em Deus confiam. Ela é um escudo para quem confia. Se não confia, não tem escudo de Deus. É preciso confiar em Deus. E confiar em Deus é entregar mesmo. Sabe quando você confia que uma pessoa vai dirigir os seus negócios? Vamos trazer, para o nosso entendimento. Você entrega com toda a confiança na mão dele. Toma aqui, toma meu cartão. A minha filha, uma vez, acho que ela está numa empresa que a pessoa dava o cartão, deu a senha do banco, o chefe, deu tudo por quê? Porque confiava. E nós desapontamos muitas vezes, aqueles que confiam em nós. Mas Deus não nos desaponta, porque Ele vela pela sua palavra, para que nós possamos caminhar de maneira que tudo que temos, tudo que desejamos, possamos colocar na mão dele e dizer: Senhor, está aqui. Eu não vou poder fazer nada se o Senhor não for a minha proteção. E essa mesma palavra, ela é para nós luz. Ela nos protege, mas nós não ficamos parados dentro de um muro, não é verdade? Esse muro simbólico, que nós imaginamos logo mesmo, em muralhas, mas Deus não nos paralisa, nós não estamos ali, nós estamos vivendo num mundo em que nós confiamos que essa proteção de Deus está sobre nós e que há uma luz dele que guia a nossa caminhada. O nosso caminho, guiado pelo nosso próprio olhar, ele é escuro, ele é treva. Se não for a luz de Deus para nos levar a um conhecimento profundo dele. Salmo 119, 5 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é lâmpada para os pés, por onde Deus vai me levar. Se ele diz que meus pés são formosos, que eles vão levar a palavra, a semente dele, por onde eu caminhar. Então, para que a vontade de Deus seja revelada a nós, para que o caráter de Deus seja revelado a nós, eu preciso permitir que a palavra dele seja lâmpada, seja luz para o meu caminhar. O meu caminhar não pode ser mais em qualquer lugar. Eu tenho que ter um caminhar dirigido por Deus. Muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada. Nos perdemos. Queremos voar antes da hora. Até para voar o passarinho tem a hora certa. A gente vê a história da águia. A águia treina o seu filhotinho até que ele possa alçar voo. E estar na igreja, numa comunidade terapêutica, onde Deus está nos curando, onde Ele está nos ensinando, onde Ele está se revelando através dos milagres, através da palavra ouvida. Nós vamos aprendendo, vamos ficando fortes para voar para Deus, não é verdade? Para entender os planos dEle para a nossa vida, porque temos uma vida em particular, temos uma família, mas nós estamos recebendo, através da sua palavra, esses ensinamentos. Recebemos luz, recebemos força dele também, porque no meio da nossa caminhada, por vezes nós nos desanimamos. Quem nunca desanimou? Levanta a mão, não é verdade? A gente tem desânimo na vida. Os impactos que nós levamos nos desanimam. A enfermidade às vezes vem e deixa a gente abatido.
Isso está na Bíblia. O salmista fala quantas vezes: minha alma está abatida, Senhor, me redireciona, não me deixa sair do seu caminho, não me deixa sair, me dá força. E o Senhor diz para Josué, lá, Josué 1:5, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu tenho um propósito para você. Querido, quando vem um abatimento muito grande, em meio a um desafio, primeiro vem um desafio, de repente parece que você se acha incapaz de fazer, e vem um abatimento, né? Essa semana, estava se falando, a semana tão corrida, quando recebi a notícia que ia falar hoje, prova 2 vezes por semana, eu estou assim, tinha encontro de cura sábado, né? Sábado, que às vezes você quer, né, descansar, mas nós precisávamos de um tempo maior juntos, e era tanta coisa, filho, né? Filho para andar, correr, ajudar, para ganhar neném. Então, são tantos os desafios, e às vezes parece que a gente está com vontade de ficar escondidinho no cantinho, e ficar lá e não ouvir nada, nem ninguém. Aí, de repente, vem mais um desafio. Então, o Senhor diz que Ele é a minha força nessa hora que eu tenho vontade de dizer não. Até me deu vontade de ligar para o pastor, né, que me mandou o recadinho lá. Quase que disse, mas eu estou muito assoberbada esta semana, tem muita prova. Eu falei assim, Senhor, não, o Senhor vai me dar força, vai me dar tempo, né? Porque eu preciso muito mais do meu tempo com Deus, de proclamar a palavra dEle, do que estudar, é verdade, eu preciso, né? Me enganjei nessa tarefa, mas eu preciso muito mais de aprender do Senhor, muito mais, porque é aprendendo dEle que Ele vai me ajudar, que Ele vai me dar força para caminhar, para vencer cada situação que parece, no momento, para nós, obstáculo. E às vezes até aquilo que nos é prazeroso, não é bom, se torna às vezes obstáculo na nossa vida. O Senhor é aquele que nos dá força. Ele também nos dá segurança. Por quê? Junto com o desânimo pode vir medo, e Ele está nos dando segurança. Quando Ele fala para Josué, esforça-te, né? Que eu tenho um propósito para você, também Ele diz para Abraão, em Gênesis 15:1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, foi numa visão, dizendo, não temas, Abrão, ainda era o Abrão, eu sou o teu escudo. Novamente, vai falar dessa proteção. O teu galardão será grandíssimo. Coisa tremenda. A gente gosta disso, né? Não gosta de galardão? Galardão sempre nos reporta para coisas boas. É uma recompensa. Né? Depois do esforço, você foi, né, estimulado a fazer algo. Deus falou para Abraão, vai, eu vou com você, né? E você terá um galardão grandíssimo. Tanto que lá, né, em Hebreus está lá, Abraão. Coisa linda poder saber que o galardão dele foi grande, que nós somos filhos de Abraão, filhos da, né, promessa. Glória a Deus por isso. Então, Ele nos dá força no meio da caminhada. Era fácil para esses homens de Deus, para Josué, para Abraão? Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Eles não tinham essa palavra toda escrita aqui que nós temos hoje, que nós cremos, não é só escrita, porque você pode ter escrita e ela não te servir de nada, mas que nós cremos nela como promessa do Pai. Então Ele vai e diz, vai, porque eu sou contigo, o seu galardão vai ser maior, vai ser grande. E também há uma palavra tremenda, e o adolescente que falou aqui, qual foi o nome dele mesmo? Tiago Maza. Tiago falou, né, que Jesus em todo o tempo estava presente, Jesus Deus, né, Deus em Jesus. E a palavra de Deus, ela é essa verdade, ela é Jesus purinho, né, Marilyn? É Jesus purinho. Porque lá em João 14:6 diz que Jesus respondeu, né, aos seus discípulos ali no momento que eles estavam meio atordoados, não sabiam o caminho. Jesus disse o quê? Fala junto. Eu sou e a vida. Glória a Deus por isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós não vamos nos perder quando nós temos Jesus. Não vamos nos perder.
E Jesus, Deus Pai, se revelou a nós através de Jesus, que venceu todas as lutas, todas as dificuldades, né, para que nós pudéssemos ser hoje o proclamador da palavra, para que nós continuássemos sendo aqueles que vão estabelecer, se assim podemos dizer, o reino de Deus na terra, ser aquele que vai cumprir. Nós vamos pegar o projeto que Deus tem e fazer ele, né, dentro do físico, aonde nós estamos, nós vamos demonstrar o reino de Deus aqui na terra. E isso é Deus se revelando a nós. É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chama também para essa comunhão com Ele, para essa revelação, para esse conhecimento com Deus, através da oração. Não é verdade? A palavra de Deus é ela falando a nós, é ela nos ensinando, ela nos mostrando o caminho, nos encorajando, mas também Deus se revela a nós. Ele fala isso para Jeremias. Jeremias traz uma palavra para nós, nos ensinando a clamar, que Ele vai ouvir e Ele vai responder. Então Ele se revela através da resposta. Mas o nosso papel como igreja é clamar. É o que nós temos feito esses 40 dias, clamando: Senhor, cobre a vida de cada um desses preletores. Nós temos clamado pela nação, nós temos chorado por ela. E Jeremias, né, levanta a sua voz e diz aquilo que Deus queria que ele declarasse. Fala para o meu povo clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Tem muitas coisas ocultas que Deus quer revelar a nós e nós não damos tempo para Ele. Nós não damos. Estou falando para mim: Senhor, meu tempo está tão corrido, eu tenho corrido tanto. Eu quero ter mais tempo contigo, Senhor. Eu quero conhecer o oculto, porque o Senhor diz que o Senhor revela o oculto. E cada visão que você vê no livro de Ezequiel, Daniel, era o oculto de Deus que se tornou revelado. E está sendo revelado a nós. Cada acontecimento que nós vemos é uma revelação de Deus. É Deus se revelando no seu poder, na sua grandeza, na sua majestade. E no mundo que nós estamos vivendo, parece que nós nem, às vezes, para Senhor, como é que eu vou orar? Porque eu não posso orar contra a tua vontade. A tua vontade vai se cumprir. Como nós temos que clamar? Como nós temos que clamar? Nos ajuda a clamar dentro da tua palavra, para que se cumpra o teu propósito. Nós não podemos ser atrasadores dos propósitos de Deus. Tem pessoas que atrasam. Deus não chega atrasado, é verdade. Mas nós, às vezes, interrompemos. Sara não interrompeu o plano de Deus, né? Mandando seu marido ter filho com outra mulher. Ela interrompeu, não era para ser assim. O povo de Deus não tinha que ficar 40 anos no Egito. Eles podiam fazer aquela caminhada muito rápida, mas eles não, né? A desobediência, a lamúria fez com que eles fossem paralisados, permitiu, né, com que eles parassem no Egito, até que Deus purificasse aquele povo para que pudesse então chegar à terra prometida. E a oração é esse canal de revelação de Deus através da sua resposta. E eu me lembrando ali, vendo, estudando, a gente nem fala muito sobre isso, quase não ouço. O rei Dario, né, o Dário, como alguns falam, no momento que Daniel foi jogado na cova do leão, ele foi para casa, ele não gostou daquilo, não era aquilo que ele queria, aquilo foi uma armadilha, e ele percebeu. O que ele fez, ainda que, né, ele já acreditava, ele já percebia em Daniel algo diferente, tanto que Daniel estava ali, né? Estava ali à frente. O que ele fez? Ele foi interceder, ele fez jejum, ele foi interceder, e ele pôde ver o que? A manifestação da glória de Deus. Como? Poxa, mas foi o rei que intercedeu? Foi, ele intercedeu. A Bíblia diz que ele clamou ao Deus de Daniel: livra Daniel. E ele tanto creu que ele foi lá na cova: Daniel, você está aí, Daniel? Porque ele creu que Deus ia se manifestar
Deus se manifestou para ele, livrando Daniel. Daniel já estava acostumado com a manifestação de Deus. Daniel estava, ele era um servo de Deus. Para ele morrer ou viver estava bem, mas a manifestação de Deus precisava de acontecer ali naquele momento, para que Dario visse, para que ele proclamasse no seu reinado a glória de Deus, para que todos pudessem ouvir, né, a voz de Deus. Então a oração é essa forma, quando nós batemos a porta, até que Deus se manifeste, e Deus manifesta. Também o caminho que nos faz ver a glória de Deus, a revelação de Deus, os planos dele, é através da igreja, irmãos. E muitas pessoas estão ficando assim desanimadas de igreja. Não é verdade? Você não ouve tantas pessoas falando, ai, para que igreja? Ou só de manhã, ou só de noite. Ih, durante a semana nem pensar. Eu não tenho tempo para isso. Escola bíblica. Para quê? Ah, eu já conheço a Bíblia, já tem Bíblia em casa. Tem Bíblia em casa que às vezes fica lá na poeira, não é verdade? Tem Bíblia em casa. Deus está nos chamando como igreja, porque juntos nós vamos ver a revelação de Deus, a essência de Deus, ela está na comunhão dos irmãos. Precisamos de ter comunhão. Quantos se perderam por aí? Saímos, vamos quebrar a estrutura, não é bem assim. Eu sou o templo e eu posso ser sozinho, mas não é a verdade bíblica. Nós precisamos um do outro. Diz que nós somos o quê? Um edifício é feito de tijolos, cada um de nós é um tijolinho, é uma pedra viva, que precisa estar junto, para então nós, juntos aqui não é tão bom nós adorarmos ao Senhor. É lógico que é bom em casa também. Em casa é uma maravilha, quando você está sozinho, começa a adorar, mas a comunhão, ela traz a glória de Deus, amém? A comunhão traz glória de Deus. E a palavra de Deus tem promessas lá em Salmo 133, que é na comunhão dos irmãos. Essa comunhão é como um óleo que desce, é como o orvalho lá no Monte de Hermon. A gente se transporta para lá quando fala, né? Nós fomos lá no Monte de Hermon, vimos coisas que não... A gente lê a palavra, histórias que nós nem gostaríamos de, né, tivesse acontecido, sacrifícios, onde sangue teria que passar por um rio, para saber que então Deus estava ouvindo. Não era sacrifícios humanos, mas a Bíblia, quando fala do Monte Hermon, ele fala do orvalho que cai. Certamente quando o sol batia, que o gelo começasse, acho que o pastor explicou isso, o gelo se derretia e vinha a água, e vinha parar, né, aqui embaixo, naquele riozinho tão bonito, perto daqueles pés de figos. Aquele momento é muito presente, porque eu olhei para os pés de figos, né, e lembrei da Bíblia, tão diferente dos nossos pés de figos, magrelos, assim, no quintal, feios. É uma sombra, né, daqueles pés de figos, um cheiro delicioso. Estar ali adorando ao Senhor foi assim, tremendo. E quando essa comunhão acontece, quando a igreja se reúne, há um movimento nos céus, amém? Você crê nisso? Que nessa hora Deus está movimentando os céus, os anjos, e dizendo: Senhor, abençoa minha irmã Maria, Joaquina, Tereza, Esther. Senhor, ela está aqui para te adorar, ela está aqui para ouvir a tua palavra, ela quer aprender de ti, ele quer aprender de ti, ele está te buscando, ele está tendo concerto contigo, e ele está movendo os céus em nosso favor, como igreja local, como povo que se reúne para adorar. Imagina como fica o coração de Deus quando ele vê a igreja dele, a igreja, a noiva do filho, se preparando. Que expectativa que deve acontecer, que expectativa. Glória a Deus. Por isso nós não podemos desanimar, porque a comunhão dos irmãos é o caminho que nos leva à revelação plena de Deus. Aqui você chora com o irmão, aqui você abençoa, você enxerga o irmão, aqui você dá o ombro para ele, aqui você adora com ele, adora com ele. Aqui há um peso, se a gente pode dizer assim, você percebe nitidamente, há momentos que há um peso, os céus se juntam à terra e você começa a adorar, começa a expressar, e você não quer mais sair daqui. Certa vez o irmão Silvio, um diácono que já faleceu há muito tempo, logo lá pelos anos de 1990, Deus estava trazendo assim uma chuva, né, sobre a nossa igreja local, a vida do apóstolo. O novo de Deus, né, estava se revelando, porque cada dia é novo, não é verdade? Até ali foi um tempo, mas o que ontem já foi velho, né? Hoje é novo.
E foi assim tremendo um dia. Não sei se ele ouviu algumas pessoas reclamando, nós estávamos aprendendo a adorar o Senhor, a gastar tempo em adoração. E ele falou assim: o povo não sabe o que é adorar. Fica reclamando. Quando a gente adora de verdade, a gente esquece que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem comida para fazer, que tem problemas, que tem enfermidades, porque você está diante do Pai, daquele que vai suprir todas as necessidades, daquele que não para, não dormita, não tosqueneja diante dele. E é essa comunhão que Deus quer, nessa comunhão que Deus quer se revelar. Por isso a importância de estarmos juntos lá no congresso. Na verdade, eu assim, às vezes a gente fica olhando, né, para o apóstolo, nosso congresso que teve aqui, palavras tão abençoadoras, e deve ser muito triste para o seu pastor Joaquim, quando ele olha, pô, maioria de fora, cadê as minhas ovelhas? Onde elas estão pastando nessa hora? Eu estou oferecendo um banquete aqui, né? Estou como líder, projetou, planejou. O coração fica ferido, irmãos. O coração fica triste. Né? Fica triste. Porque o que nós queremos, o que Ele quer para nós, o que Ele quer para Ele quer para nós. O crescimento espiritual, o fortalecimento. E nesses congressos nós vamos receber coisas novas. Nós já viajamos, pastora Veleda e eu, nós viajamos para uma vigília em São Paulo, na igreja da apóstola Valnice, há muitos anos atrás. Viajamos aquela viagem, né, de ônibus, e chegamos lá, ficamos o dia inteiro, aliás, foi um dia de oração. Nós viajamos à noite, não dormíamos direito, passamos o dia todo em oração, para estar perto de quem está dando, para receber. Eu quero mais, né? Eu quero receber do Senhor. Por isso está ali. Quantas vezes nós tivemos que viajar para longe para receber? E Deus tem nos dado aqui. Deus tem dado pertinho. Está ali na congregacional, ouvindo esses homens e mulheres de Deus. Deve ser um desejo grande no teu coração, porque é um momento de comunhão. Deus vai ordenar bênção e vida para sempre ali. Coisas que você não vai ouvir em outro lugar. Eu não vou receber outra hora, porque o banquete é do dia. O maná é hoje. Amanhã é outro. Perdeu. Ou deixou de ganhar, não perdeu porque não recebeu, mas deixou de receber, deixou de ser fortalecido, deixou de ver a manifestação de Deus, para que você se fortaleça, se anime, para que você caminhe com vigor, sabendo que Deus é Deus poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas Deus não está só aqui na igreja, quando nós estamos. Deus não está nele só, na sua palavra, que é tão linda, tão tremenda. Deus também está em meio às circunstâncias, porque nós não vivemos só aqui. Nós estamos vivendo num mundo em que nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, somos às vezes perseguidos. Não é? Se você vai se posicionar em alguma... Na sua fé, você pode ser perseguida, você está em meio a um mar revolto. Você está ali fora, mas está sujeito a um sequestro, a um assalto, sujeito até a uma bala. E não quer dizer que Deus não continua te vendo, Ele continua, né, dirigindo, Ele não perdeu o controle. E em meio às circunstâncias difíceis, Ele não perdeu o controle. Creia nisso. Se você está passando por momentos difíceis, nós estamos passando por ventanias, saiba que Deus se apresenta. Ele se revela no meio das suas circunstâncias. Ele se revela para livrar, para guardar. E o texto que eu separei aqui foi de Atos 16, nós conhecemos a história, uma das histórias de Paulo e Silas, dos discípulos, e Paulo e Silas, quando depois de arrastado, aprisionados, e eles lá pela meia-noite, eu não sei se era meia-noite, é um horário lá, eles começaram a adorar. Já pensou se adorar com você cheio de algema, de cadeia, era negócio, né, preso nas pernas? Já pensou? Se adorar na hora que você está cheio de dor, dificuldade, em que o ladrão está levando tudo e que você não sabe mais o que fazer, em meio à enfermidade, às vezes enfermidades terríveis.
Mas o Senhor diz que Ele se apresenta no meio dessas circunstâncias, porque são circunstâncias, são situações que acontecem na nossa vida. Nós estamos vivendo, não somos deste mundo, mas estamos vivendo nele e teremos situações difíceis. E naquele mesmo momento em que eles adoravam ao Senhor, e o que aconteceu? Enquanto os presos, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Olha, eles cantavam, não eram só eles ali, tinha vários presos, era uma masmorra daquelas lá que tinha muitos. Nós entramos num lugar, né, onde as pessoas ficavam presas, e lá no profundo, era sempre num buraco, e todos que estavam ali ouviam. Olha só como é que, quando Deus se revela, Ele não vai se revelar só para aquela pessoa que está ali temente a Ele, adorando. Vai respingar em todo mundo. Amém? Todos, não importa se sejam ímpios ou não, se é na sua casa, a sua família, a bênção de Deus vai respingar. Os seus vizinhos vão ver, eles vão testemunhar e vão poder glorificar, porque a bênção vem para todos que estão perto daqueles que são abençoados, amém? O livramento, a manifestação de Deus. Então ele disse, de repente houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas. Eu nunca tinha me atido a isso. Não foi só de Paulo e Silas, nem para parar e pensar. A gente lê, passa rápido, a gente vê, Paulo e Silas foram livres. Paulo e Silas foram livres. As cadeias caíram de Paulo e Silas, mas todas as portas foram... Logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os grilhões. As pessoas que estão ao nosso redor, esperando de nós, que através de nós haja manifestação de Deus. Quantos grilhões, quantos cativeiros vão ser abertos na sua mente? Quantas coisas Deus vai liberar quando nós somos esse canal do fluir de Deus, para que a glória dele venha, para que haja a manifestação dele. E ela é muito vista no momento de agonia, de angústia. É que é visto, porque as pessoas estão percebendo, está passando por isso, está passando por aquilo, mas não deixa de glorificar ao Senhor. Há uma manifestação de salvação, de libertação para todos aqueles que estão ao redor. Essa é a vontade de Deus, queridos, e o propósito dele para cada um de nós. É para mim e é para você. Deus está nos chamando nesses dias que nós estamos orando, nós estamos em jejum, para que entendamos que Ele quer se revelar a nós, porque Ele diz que Ele não fará nada sem revelar os seus segredos aos teus servos, os profetas. Ele não fará nada. E se nós não clamarmos, se nós não caminharmos sobre a sua palavra, se nós não formos os tementes a Ele no meio das circunstâncias, certamente nós não vamos ver a manifestação da glória de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu creio que todos nós estamos incluídos nesse desejo, nesse anseio de ver a manifestação de Deus em nós. Nós estamos orando para que a glória dele se manifeste nesse encontro de comunhão que nós vamos ter. O que você está desejando? Onde você não tem visto a glória de Deus? Qual a área dessas áreas? Tem lido a palavra? Tem buscado ao Senhor conhecê-lo melhor através da palavra? Tem sido renovado, porque Ele diz que Ele vai te dar força, Ele vai te dar renovo. Tem adorado ao Senhor em meio às circunstâncias, em meio aos ventos que muitas vezes tentam nos jogar para lá e para cá. Mas você pode levantar as mãos e dizer: eu não serei abalado, Senhor. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado, Senhor. Não nos deixa, Pai, é o nosso clamor em meio à violência, em meio a situações tão difíceis, Pai. Nós estamos clamando a Ti nesta manhã.
Nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda a não desanimar, a não enfraquecer as nossas mãos, Pai, os nossos pés, que os nossos pés, nossos joelhos não vacilem na caminhada. Nos ajuda a desejar mais de Ti, a sermos operosos, Pai, porque o Senhor chama-nos, Senhor, para operar no reino espiritual, para declarar, profetizar a vontade do Senhor, pois ela é boa, pois ela é agradável e é perfeita. Senhor, visita cada um de nós. Nós somos a Tua igreja. Essa palavra é para mim, ela é para mim, Senhor, ela é para nós. Então, Senhor, como igreja de pé, Deus, estamos diante de Ti, entregando todo o nosso ser a Ti, desejosos de Te ouvir, de que a Tua vontade seja estabelecida em nós, e que os nossos olhos espirituais, quando o Senhor chamou Ezequiel e disse: abra os teus olhos e vê. Igreja, a palavra é para mim, é para você hoje. Abramos os nossos olhos e vejamos, e ouçamos o que Deus quer nos falar, e apliquemos em nosso coração, para que então possamos ir no nosso trabalho, na vizinhança, proclamar a vontade de Deus, a vontade do Deus Todo-Poderoso, proclamar salvação, libertação. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, amém, glória a Deus, amém. Que bom, papai, podermos estar aqui. E no final desta manhã, podemos dizer que a graça do Senhor é maravilhosa, ela é salvadora. E declaramos isso. Estamos debaixo dessa graça salvadora do Senhor, debaixo do amor poderoso do Senhor. E também, Senhor, sermos alcançados pela ação consoladora do Teu Espírito. E não só aqui como igreja local, mas, Senhor, Israel de Deus espalhado na face da terra. Assim cremos, oramos, pedimos que essas bênçãos também sejam sobre a vida de cada irmão que colocou o seu pedido ali, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti. Visita-me, espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti. Visita-me, eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah, vem com a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah, vem com a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença, eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah, na plenitude do Teu Espírito. Tua glória descerá, Tua glória descerá, na plenitude
do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá. Espero em ti, espero em ti, espero em ti. Visita-me, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah, vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah, na plenitude do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá. Na plenitude do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá. Na plenitude do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá. Na plenitude do teu Espírito, tua glória descerá, tua glória descerá.